depois estreamos, né, com um programa bom. Exato, sábado às 6 da tarde. 6 da tarde. E o programa foi um estouro de audiência. Sabe que aquele programa era para ser em cima da Jovem Guarda, eu que não deixei. Você fez uma outra... Não. Porque os caras nunca pensam uma coisa, que nós temos que somar, não temos que concorrer um com o outro, né? E era lindo o programa, eu era apaixonado por esse programa. Eu já tinha conseguido colocar uma banda. Mas como é que vai ser? Eu quero precisar fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma banda jovem com os garotos tocando. O Imperial também teve essa ideia. Porque quando eu gravei, meus discos tinham metais, não sei se você lembra, foi o primeiro disco a ter metais. Na verdade, o pessoal acha que nós criamos alguma coisa, na verdade não criamos. Aquilo era o Johnny Rivers, que tinha lançado um disco com metais, foi um sucesso aquele disco dele. Então eu passei a colocar metais, e aí contratamos o Maestro Peruzzi quando eu gravei o disco. E aí resolvi, trouxe o Peruzzi, ele montamos aqui aquela banda jovem, e tinha dois conjuntos que acompanhavam, e o programa nem ficou... Os Cleans e os Brazas. Eu lembro também. Lembra do que era os Brazas que... lançou o Luiz Wagner. Luizinho Wagner, né? E a gente tinha uns Minos. E o Franco, né? Era o Franco. Franco Escornavaca, que é pai do KLB. E lançamos os Minos, que eram os baianinhos, garotinhos que tocavam, tipo Beatles, assim. O baixista era o Pepeu Gomes. Olha, que maravilha. Agora, o programa nem ficou tanto tempo no ar, né? Mas foi um marco na televisão brasileira, né? É um programa que ele ficou 2 anos, mais ou menos, no ar. Ele foi, o Guarda ficou 3 anos e nós ficamos 2 anos. Exatamente. Né? Eu coloquei a Vanusa na SA Vitor com meu amigo Ramalho Neto. Olha que bacana. E gravou uma música minha. Que eu vi também nessa época estreando os Mutantes no programa dos Incríveis. O Mutantes tocou no meu programa também. Tocou com a Rita Lee, era naquela época aquela formação do Sérgio e os irmãos, né? Os 2 irmãos. Eles tocaram, né? Tinha meu programa Beatniks, aquela banda Beatniks também, que era uma banda muito boa. Fazia o meu programa direto. E era essa rivalidade aí de Record e Excelsior que foi bom para os artistas, porque eles foram todos contratados. O pessoal começou a contratar. Né? E aí, quando é que foi o casamento com a Silvinha? Eu já sei quem eu sou. De onde vim, onde vou. Eu já sei onde estou. Meu caminho é de luz e de amor. E a minha amada Silvinha, como é que foi esse casamento? Rapaz, você sabe que eu estreiei naquele programa que você estava na estreia. Eu já estreiei namorando a Silvinha. Lá nos bastidores a gente já tinha dado os primeiros beijos. E na época eu namorava a Débora Duarte aqui. Olha. Aí um dia... Que também pegou bem, viu? Minha querida amiga. E gente boa demais, né? Eu adoro. A Débora é uma pessoa assim, incrível, né? Admiro muito ela, gosto muito dela. Sabe que o primeiro namorado dela foi meu irmão, né? Foi seu irmão? Tinha 13 anos. Você tá brincando. Mas você sabe, quando eu namorei a Débora, a Débora estava casando com o Juca de Oliveira. Já foi... Você lembra disso aí? Lembro, foi depois. Aí ela terminou com o Juca de Oliveira para me namorar, ficando namorando. Depois eu voltei para a fazenda naquela época e ela voltou com o Juca de novo. Exatamente. Aí quando eu voltei, já estava quase o casamento marcado, quando ela voltou comigo de novo. Ai, que maravilha. Mas eu estava assim meio chateado por ela ter voltado com o Juca. E a segunda coisa que a Silvinha tenha sido para mim assim uma coisa que veio, sabe? Porque na minha cabeça eu tinha a impressão assim, eu nunca vou casar, nunca... Porque tava você era mulherengo, né? Você era daqueles que namoravam. Era mesmo. Um cara que... Você já estava com 25, né? E ela com 15, amigo do Carlos Imperial, você queria o quê? Não tinha como não ser, né? Não tinha como não ser. Mas aí o dia que eu vi a Lourinha, a hora que ela fez assim com a cabeça, assim, deu aquele sorriso, eu falei, putz, gente,
essa mulher é minha mulher. Diz que o casamento em si foi muito engraçado, né? Diz que o Rony Von entrou no altar junto com... O Rony Von saiu com a gente, que é como se ela tivesse casado com dois. Porque na hora de ir embora você vai junto, o carro era do Roberto, que mandou aquele Cadillac dele. Tá. E aí nós íamos sair atrás. E foi naquela época que tinha aquelas coisas de ameaça, de terrorismo, aquela coisa. Né? E o Roberto estava passando por um momento em que as pessoas estavam querendo sequestrar o filho, o segundinho, o Dudu, né? E ele ficou com medo de ir no casamento. E mandou o Cadillac dele para levar a gente. E aí na hora de sair, aquele tumulto, você lembra disso aí, né? Gente desmaiando, polícia com metralhadora dentro dela. Foi um negócio de louco. Eu não esperava aquilo, ninguém sabia. Sabíamos que a gente ia casar. Não sabia onde era. Quem contou foi a Hebe Camargo. Porque uns dias antes, nós fomos no programa da Hebe, eu e a Silvinha. E onde é? E estava ficando chato já. Não, a gente está pensando, vamos ver. Aí chegou uma hora e falou, vocês não querem falar, né? Silvinha, fala só aqui para mim, no meu ouvido. A Silvinha foi e falou, a Igreja da Consolação. Não fala para ninguém. Ela pediu para não falar para ninguém, é na Igreja da Consolação. Só a Hebe falou que era uma audiência na televisão no momento. No dia do casamento, a Silvinha saiu ela veio com um Cadillac, né, lá da casa dela, batedores da polícia, do exército, na frente. E aí, quando nasceram seus filhos? Quanto tempo depois? 2 anos depois nasceu a Mônica. Agora, o Eduardo veio logo depois. O Dudu não veio muito depois, uns 2 anos depois veio o Dudu, né? Ou 3 anos, um negócio assim. E aí a Silvinha teve um tempo que ela parou um pouco a carreira para cuidar deles, não é isso? Não, ela sempre parou de ir nas excursões, porque a gente trabalhava o Brasil inteiro. Eu lembro. Nós tínhamos ônibus, foi o primeiro artista a ter ônibus. Eu lembro que tinha. Então a gente ia excursionando, era tour que a gente fazia, um ônibus todo estrelado, Eduardo Araújo e Silvinha. A gente ia para Maringá num dia, no outro dia estava em Londrina, no outro dia em tal lugar. Então a gente fazia shows assim, direto. A Silvinha começou a fazer jingle e teve um momento que ela virou o maior sucesso nesse mundo dos jingles, né? A voz dela era requisitada para tudo. Ela ganhou muito dinheiro com isso. Olha... Era ela e a irmã do João Ferreira, a bonitinha. A Ângela Márcia. Que é hoje a esposa do Sérgio Reis. Sérgio Reis, minha querida Ângela Márcia. Na verdade, as duas, a Ângela gravava até mais do que a Silvinha, porque a Ângela fazia voz caricata, ela fazia também dublagem para filmes e tudo. Agora a Silvinha, ela se tornou a maior solista em música porque, por exemplo, você vê a Coca-Cola. O cara que fazia a Coca-Cola na época só queria a Silvinha para fazer. Aí tinha o McDonald's, também queria fazer era a Silvinha que fazia. E aí teve vezes da gente estar, por exemplo, no rádio ouvindo, entrava um jingle dela, depois outro. E que as duas foram, inclusive, consideradas as duas cantoras mais afinadas do Brasil, né? Eu acompanhei tudo isso porque eu sempre fui fã apaixonado pela Silvinha, né? Exatamente. Ela era meu ídolo lá da Jovem Guarda, né? Então, agora, aí, Eduardo, vou tocar num momento que eu sei que é bem doloroso para você. Como é que se descobriu um câncer? De repente, foi assim? Foi nos 30 anos de Jovem Guarda, não sei se você se lembra. Lembro. Eu fui chamado para comandar aquele negócio lá. E aí convidei os artistas, vários, com o Rony Von, Benedino, com os Incríveis, uma super banda, uma super iluminação. Tudo que nós nunca tivemos na Jovem Guarda. E foi um estouro. Era pra gente fazer só 4 dias. Nós ficamos 1 mês e 15 dias em cartaz. Lotado todos os dias. Só paramos por causa do carnaval. E nesse momento maravilhoso, artisticamente. Aí um dia, a Silvinha foi com uma amiga dela ao médico, né? A amiga ia fazer uma plástica. Esse médico é oncologista também. E aí... examinou a Silvinha e falou, estou vendo alguma coisa aqui que não é muito... Era na mama. Exatamente. Eu acho legal a gente falar, né? Porque eu acho que pode ajudar outras pessoas. Exatamente. Né?
Foi logo e aí eu achei que não era nada, que aquilo era só o médico que ia fazer e tal, e que não ia ter nada e tal. Aí ele fez, quando ele fez a autópsia, deu câncer. O câncer dela não era fácil, violento. Sim. E ela fez tirou fez a constituição de mama, essa coisa toda. E dava assim como se ela 4 anos de vida, as coisas assim. Nossa. Ela ficou 12 anos. 12 anos ainda. E não parecia ter câncer. Assim, sempre tomando quimioterapia, tanto em tanto, parava uma época, voltava. Como é que foi para você, Simone? Porque a gente vê você sempre com projetos artísticos e tal. Você é um homem forte mesmo, assim, que segurou muito bem esse momento difícil. Mas como foi? O mais forte foi a Silvinha, ela é mais forte. Porque ela me chamou várias vezes, conversou comigo sobre isso. Mas no finalzinho, quando ela estava, ela falou, bem, eu já estou aqui há muito tempo por sua causa, não era para mim estar mais aqui. Lindo. Agora eu preciso ir, você precisa me deixar ir. Porque eu tentava tudo que existia no mundo, né? O cara falava, tem uma planta não sei o quê, eu ia buscar essa planta. Então não era fácil. E no finalzinho ela me chamou e falou, ó, agora eu preciso ir. E eu achando, não, nada disso, você não vai, você vai melhorar, vamos voltar para casa e tal. Aí realmente foi duro, viu? E aí você ficou um tempo que você teve que se recuperar, né? Como é que foram os meninos, como é que eles reagiram? Eles me deram muita força, né? Meu filho, a minha filha. É duro você viver do lado de uma mulher tanto tempo, né? E uma paixão que vocês viveram, né? Mas, por outro lado, eu sou muito espiritualista e eu não acredito na morte, sim, eu acredito na vida. Só um desencarne. Então, ela... Praticamente, eu não acredito porque é uma pergunta muito simples. Cientificamente é provado que nós não temos um único corpo, né? Nós temos vários corpos. E o mais grosseiro dele é esse nosso aqui que a gente vê, que a gente... E mesmo assim somos limitados em sentidos. Então, não é porque você perdeu esse corpo que você deixou de existir. Né? Então, eu acredito que ela está por aí, está cada vez melhor. Com certeza. Está aqui hoje. Está aqui hoje ajudando a gente. Certeza absoluta disso. Certeza. Lindo. Difícil, né, falar disso. Mas você retomou a carreira depois de um tempo. Eu retomei. No começo eu tenho uma responsabilidade grande, porque eu tenho músicos, tenho pessoas que trabalham comigo, e eu não podia abandoná-los de forma alguma, né? Então eu montei um show acústico e continuei fazendo meus shows, né? E tocando. Mas os projetos que eu tinha, eu dei uma abandonada neles, como um problema de televisão que eu tinha para fazer. Eu fiquei também muito tempo ocupado com os problemas de fazenda que a gente tinha. E agora você está retomando essa coisa do rock and roll, o cara do rock mesmo, nesses anos todos. Porque né, na verdade é o seguinte, o que eu faço, na verdade, é rock and roll. Eu nunca fiz Jovem Guarda, não sei nem o que é isso. A única coisa que eu sei é que existia um programa com o nome de Jovem Guarda e meu programa o nome era bom, o programa dos Incríveis era os Incríveis, o outro, etc e tal. E o movimento Jovem Guarda, ele nunca existiu. O que existiu realmente foi um movimento de rock. Exatamente. E que se tornou popular de uma forma que provocou aí essa coisa de 2 programas, Jovem Guarda Bom e vários outros programas. A mídia de rádio deu muita atenção a isso tudo. A música jovem. Mas o adeus, ela nunca mais voltou.
Na verdade, eu sou um eterno roqueiro, né? Eu, apesar de fazer música do campo, né? Hoje, um lado meu de criador de cavalo, de fazendeiro, toda essa raiz que eu tenho, né? E eu faço um estilo de música dentro do que eu posso fazer, da minha personalidade, mas sempre o rock está perto disso aí. Eu nunca abandonei o rock. E você está comemorando 50 anos de rock? 50 anos de rock and roll. Até chama... Eu estou fazendo um livro. Esse livro está sendo escrito pelo Ock de Souza, crítico de música, né? É um crítico de música, então ele está apaixonado por esse livro, ele fica assim, até se perde na coisa, como fazer, porque eu contei tanta história, tanta coisa. E o livro chama-se Pelos Caminhos do Rock, né? Então a gente fala toda a história do rock brasileiro. E vai ter o livro e vai ter um show também comemorativo. Vai ter o show comemorativo dos 50 anos o ano que vem, né? Maravilha. Agora, além disso, você estava me falando de um projeto, de um programa de televisão também. Exato. Esse programa de televisão eu fazia. Lembra-se que eu fiz o Brasil Rural na TV Bandeirantes, que era junto com o Dionísio Azevedo, junto com o Caçulinha, com o Anselmo Duarte, né? É um programa ali, foi com audiência muito grande, um programa nobre, durante a noite, eram às 8 horas da noite. E aí depois eu fiz o Pé na Estrada, que era um programa pela manhã, produzido pela Frame, e que eu fazia no SBT. Então eu queria voltar com um programa e eu dei o nome dele de Interior. Bacana. Mas eu não vou só no interior do Brasil, eu vou no interior da pessoa. Entendi. O meu entrevistado vai ser como você, uma pessoa. Entendi. E eu, ao lado dele, ele vai me mostrar o que ele cria. Ele vai me mostrar o seu plantel, a sua criação, se é uma criação do cavalo, se é uma criação do cachorro. E a tecnologia que ele usa para ter aquilo, né? E isso eu estive estudando. Tem diversos nomes brasileiros, entre políticos e também nomes artísticos. Dá para colocar todo mundo, né? Dá muita coisa, sabe? Para a pessoa conhecer esse lado interior das pessoas. E é isso que nós vamos fazer. Tem um musical dentro, tem uma culinária, mais ou menos um negócio assim. Agora tem algum projeto assim para o futuro, alguma coisa que você está pensando para a tua carreira ainda, que você queira, que você não fez ainda, né? Tem algo que eu não fiz, mas eu não posso revelar, porque precisa da comprovação de uma pessoa internacional nesse trabalho. Então, legal. Eu vou aguardar um pouco. E diz que nesse show dos 50 anos aí que você vai fazer, que você falou de pessoas, eu me lembrei, que vai ter a participação de um monte de gente bacana, né? Um monte de meus amigos, pessoas que tiveram relacionados com durante esse período de 50 anos comigo, né? Diz que uma grande homenagem também ao Wilson Simonal, né? Ao Wilson Simonal. Nós temos uma homenagem, porque o Wilson Simonal, ele praticamente, a gente vivia juntos, né? Ele morava comigo no Rio de Janeiro. E aí vai o Marcos de Castro, já conversei com ele, com o Simoninha, e nós vamos fazer os filhos maravilhosos, né? Os filhos maravilhosos, né? Maravilha. Olha, esse programa, o Lobo Visita, é justamente para homenagear algumas pessoas que foram fundamentais na minha vida, que são amigos queridos, ou então algumas pessoas que eu até não conheço, como foi outro dia, né, que eu vou conhecer, mas que são pessoas que têm uma história bonita para contar, né? E a sua história faz parte da minha história. Então eu queria te agradecer muito pela emoção toda que eu tive hoje, viu? Obrigado. Beijo, querido. Obrigado do fundo do meu coração, viu? Eu gosto muito de você, viu? Você vai estar sempre aqui. Demais mesmo. Querido, obrigado, viu? Quando uma estrela cai no escurão da noite, um violeiro toca suas mágoas.